Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Deixa eu iniciar hoje esse vídeo fazendo uma oração. Já que eu acabei de fazer a minha aqui, né? Para glorificar e exaltar e engrandecer o nome de Jesus, o nosso Deus. Deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, Deus e Pai, aqui mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença santa e gloriosa, eu te louvo, te glorifico e te engrandeço. E te dou graças, ó Deus, porque eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou. A tudo eu dou graças, porque eu sei, ó Deus, que há tempo para tudo. E que aqueles que sobre a poderosa mão do Senhor se humilham, o Senhor os exalta a seu tempo. Então sempre eu tenho procurado me humilhar sob a poderosa mão do Senhor, me sujeitar a Ti, lançando sobre Ti todas as minhas ansiedades e resistindo firme o diabo na fé. Ó Deus, abençoa mais esse momento que nós vamos passar aqui com nossos irmãos, que essa palavra, essa mensagem que nós iremos compartilhar, traga alento, renovo, para que as pessoas possam, ó Deus, ao término dessa mensagem, tomar decisões, tomar iniciativas, que poderão mudar a sua vida. Faça isso, ó Deus. Libera seu poder para cada um de nós, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje, né, 1º dia de setembro, sexta-feira, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Pega a sua Bíblia, dá um pause aí, pega a sua Bíblia, para que você não fique só no áudio, mas você possa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e você ler conosco. Faça isso, tá certo? Dá um pause aí, né? E vá lá e pega a sua Bíblia e depois você dá continuidade para que você possa acompanhar-nos na Bíblia. Diz assim lá, o título diz: Armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu só falar um pouquinho dessa parte aqui. Quando é que a Bíblia fala que eu tenho em mim o poder de Deus? Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, quando eu recebo o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que ele falou lá em João 14, João 16, né? Eu estou recebendo poder. Poder. O poder de o Espírito Santo me fazer ser uma testemunha de Jesus, testemunhar Jesus por meio do novo nascimento de uma nova criatura. O poder de eu resistir, como nós vamos dar continuidade ali, as adversidades, aquelas atitudes oponentes do nosso próximo. Então, o crente que não se atenta para a importância que tem dele receber e ter o Espírito Santo dentro dele, ele está vulnerável. Porque diz ali no versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Preste atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Contra quem que nós estamos lutando, meus irmãos? Ele diz aqui que nós estamos lutando, contra as forças espirituais do mal, contra principados, potestades, dominadores. Quer dizer, nós estamos lutando contra uma legião de demônios. Veja que dentro desse versículo ele diz que o diabo, aquele contra quem nós estamos lutando, ele está a todo tempo nos armando ciladas. E parece que o crente, ele esqueceu, ele ignora a existência do diabo. Ele ignora. A igreja de Jesus Cristo parece que ela ignora. Quando ela não ignora, é aquela igreja que fica o tempo todo chamando o diabo dentro dela. É aquela igreja que fica o tempo todo chamando o diabo. O diabo é usado até para ser incentivador para que as pessoas sejam dizimistas, para que as pessoas elas peguem envelopes de campanhas, para que as pessoas participem de propósito. O diabo, ele é usado por muitas igrejas até para incentivar as pessoas, motivar as pessoas. Bota uma pessoa lá na frente incorporada com um espírito lá e começa lá o fariseu hipócrita fazer entrevista com aqueles demônios. Qual o seu nome? Você veio da onde? O que você ganhou? O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Entendeu? Tá vendo aqui? Pessoal, essa pessoa aqui não era dizimista. Por isso que a vida dela está aqui, que esse demônio aqui que está colocando ela desempregada é uma pessoa preguiçosa pra caramba. É uma pessoa que lá no trabalho é preguiçosa. Não faz nada. Se tirar o demônio dali, é preguiçosa. É ruim de trampo, sabe? É um mau funcionário, chega atrasado, entendeu? Não cumpre os processos da empresa. Aí o culpado é o diabo. Esse fariseu hipócrita chega lá na frente e bota o demônio lá manifestado lá, dizendo que a culpa é do diabo. O diabo, em muitos casos aí, tem a costa larga pra caramba, pessoal. Porque tem pessoa aí que é uma pura falta de vergonha na cara as atitudes dela. Então, voltando aqui na nossa pauta, no nosso raciocínio aqui espiritual, muitas igrejas, elas ignoram a existência do diabo. Por isso que nós temos essa qualidade de crentes ruim andando por aí, que não tem testemunho de Jesus. São carnais, ambiciosos, vaidosos, orgulhosos, se passa por uma lutinha, debandam, entendeu? São aqueles crentes que quando chega época de carnaval, estão envolvidos no carnaval. São aqueles crentes de época de festa junina, colocam roupa a caráter porque se envolve com a festa junina. A festa junina tem caráter o quê, pessoal? De ser uma festa o quê? De ser uma festa pagã. A festa de um santo. Mas estão eles envolvidos lá. Entendeu? Em carnaval é a festa de quê? Festa da carne. Mas a igreja está envolvida lá na festa da carne. Então a gente vê o quê? Que o diabo tem livre acesso no meio de muitas igrejas. No meio de muitas igrejas. Porque qual é a igreja que ignora o diabo? Quais são as pessoas que ignoram o diabo? São exatamente essas pessoas que está escrito aqui em Efésios. São exatamente aquelas pessoas que começam lá, o livro de Atos dos Apóstolos. São exatamente as pessoas que quando você lê lá aquela mensagem que o Senhor Jesus falou do Sermão da Montanha, que ali ele deu as instruções que quando as pessoas praticam aquilo, que está tudo ali englobado, amar o próximo, resistir o mundo, se afastar do mundo, perdoar, está tudo ali, não ser enganador, está tudo escrito ali, o Sermão da Montanha, está ali as instruções. São essas pessoas que aborrecem o diabo.
E são essas pessoas que exatamente o diabo a todo momento vai armar as suas ciladas, não quer dizer que elas vão cair, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guarde, a fim de que nós não venhamos tropeçar em alguma pedra, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar sobre as asas do Onipotente. Se eu estou ali, então mal nenhum me sucederá. Então o diabo pode até armar cilada para aqueles que estão revestidos do poder de Deus e tomam dia após dia a armadura de Deus, mas ele não vai ter bom êxito. Ele não vai. Ele pode tentar, meus irmãos, mas ele não vai conseguir nos derrubar. Ora, eu particularmente falando, como eu disse aqui no último vídeo, né, eu passei por alguns instantes, né, alguns dias tenebrosos aqui devido oponência, adversidade lá do trabalho, algumas questões que estavam ocorrendo, excesso, absorvi muitas coisas que não era para mim absorver, entendeu? E eu tive um momento complicado, mas foi um momento que eu busquei a Deus. Eu sei onde buscar apoio. Eu já sei onde é o meu refúgio. Não é subterfúgio, não. Eu sei onde eu me refugiar. Entendeu? Eu sei para onde eu correr. Eu tenho um pai que, no momento que eu gritar, pai, ele vai dar aquele... que foi? Eu conheço essa voz. É a voz do meu filho. Eu não sou estranho. A minha voz não é estranha aos ouvidos do meu pai, aos ouvidos do meu Senhor, que é o Senhor Jesus. Se eu dar um grito, ele vai logo se alertar. Peraí, eu conheço essa voz. É a voz de quem tem intimidade comigo. É alguém íntimo. Não é assim? Se um filho seu, a sua esposa, que é sua íntima, dá um grito, o que você vai fazer? Você vai dar um salto? O que foi que aconteceu? Você vai lá, vai correndo. Você vai correndo ver o que está acontecendo. Né? E você vai já vai preparado com uma autodefesa. Assim é o nosso Senhor, assim é o nosso Pai. Porque nós não somos estranhos, porque nós estamos íntimos dele. Vivemos a nossa intimidade dele. Nós não nos aproximamos dele como eu estava aqui fazendo minha oração. E sempre quando eu vou fazer minha oração, eu adoro meu Deus. Eu engrandeço meu Deus. Pedir alguma coisa, pessoal, é o tempo mínimo. Eu pedir a Deus alguma coisa para mim é o tempo mínimo, porque Ele deixou bem claro para mim o seguinte: o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, embora eu deva pedir. A Bíblia não diz que eu não devo pedir, embora eu devo pedir, mas eu não posso ser ansioso, imediatista. Eu tenho que saber que existem coisas que vai acontecer no tempo de Deus. E que se eu tiver que passar pelo momento para que eu venha provar a minha fé, eu vou passar. Isso aconteceu e está escrito lá no livro de Deuteronômio. Eu deixei vocês passar frio, deixei vocês, ter lá os seus momentos para me saber o que estava no seu coração. Olha que nuvem bonita ali atrás. Ô Senhor, volta ali agora, volta, eu estou aqui. Entendeu? Para poder... Deus queria saber o que passava no coração daquela povo. E lá não houve os rebeldes? Não se rebelaram lá uma turma que ele falou assim: olha, todo mundo que é de 40 anos para cima vai morrer nesse deserto? Então existem pessoas que no momento que ela passa por um deserto, ela manifesta quem ela é para Deus. Ela manifesta o interesseiro que ela é. Ela manifesta o incrédulo que ela é. Ela manifesta o carnal que ela é. É o que tem acontecido aí. Muitos aí. Que Deus leva eles à prova e eles caem em tentação. Olha o que aconteceu com muitos dos nossos heróis da fé. Pega a Bíblia e veja o que aconteceu com muitos dos heróis da fé, que foram levados à prova, mas permaneceram firmes. Que a Bíblia fala em Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Então, meus irmãos, eu tenho que entender que eu estou lutando contra um adversário que eu não vejo. E a minha única arma que vai me dar a condição de eu vencer ele é orar. É eu orar. Em algum momento eu tenho que fazer um jejum, embora isso não seja uma prática contínua minha. Entendeu?
Eu não tenho hábito de jejuar. Não tenho hábito de jejuar. Entendeu? E por que eu não tenho hábito de jejuar? Eu tenho problemas aí de estômago. Alguns problemas de estômago. Então, se eu ficar sem comer, eu tenho aí alguns problemas. Eu tenho alguns problemas. Então, eu já tentei, já fiz, já fui de fazer. Hoje em dia eu evito. Então, mas eu não posso evitar orar. Eu posso praticar a oração a todo tempo. Estar em oração, pegar minha Bíblia, ler, estar em comunhão com Deus, orar meu Pai Nosso todos os dias. Eu oro o Pai Nosso todos os dias. Todos os dias eu faço a oração do Pai Nosso. Segunda, né, se eu posso falar assim, e os 365 dias do ano, todos os dias eu faço a oração do Pai Nosso. Todos os dias eu oro. Pela manhã, à noite, entendeu? Eu faço minha oração. Quando eu chego em casa muito cansado, que eu não consigo orar, lá na madrugada eu estou orando. Eu estou lá falando com Deus. Acordo de madrugada, venho para ir no banheiro, vou para a sala e vou lá e vou fazer minha oração. Colocar a minha comunhão em Deus em dia. Isso não dói, não machuca. Mas quando as pessoas não têm comprometimento, né, com as coisas espirituais, isso para ela é um peso. Ela não tem costume de fazer aquilo ali. Ela não tem hábito de fazer aquilo ali, mas pergunta se ela não tem o hábito de pegar o celular para ficar na frente do celular olhando as coisas, fazendo outras coisas lá. Pergunta se ela não tem. Ela tem esse hábito. Pergunta se ela não tem o hábito de todo dia ir malhar. Eu vou lá malhar para me poder modelar o corpo. Tudo bem, mas veja como é que estão os hábitos dela em relação às coisas espirituais. Por isso que o diabo, um aviãozinho passando ali, por isso que o diabo, ele tem armado cilada para muitos e eles têm caído. Eles têm caído, pessoal. Eles têm caído porque eles não têm tomado a armadura de Deus. E quando vem o dia mal, porque o dia mal vem para todos nós, ele não consegue resistir. Aí começa a blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. Entende? No último vídeo que nós conversamos, nós falamos sobre lá o Mateus 24, falamos um pouquinho sobre Apocalipse. Nós vivemos aí o princípio das dores. Se nesse princípio das dores a igreja não entender que ela precisa tomar toda a armadura de Deus, ela está perdida. Ela está perdida. Pessoal, olha, eu vou dizer para você uma realidade. Tem pessoas que, se ela perder a condição de frequentar um restaurante que ela tem o costume hoje de frequentar, se ela perder a condição de frequentar aquele restaurante, isso para ela já é um problema grande. Ela já entra numa situação de depressão, de angústia, amargura grande. Se muitas pessoas passassem pelo que eu passei, porque, deixa eu falar para você, eu fui gerente de operações dentro da Rede Record de televisão. Eu que era responsável pela fábrica de arte da Rede Record na Barra Funda, em São Paulo. Assim que o falecido Gugu chegou, quem tocou ali a construção, que nós éramos responsáveis de tocar os projetos de cenografia, produção de arte e construção dos cenários, quem tocou a construção daqueles cenários, quem acompanhava a construção daquelas provas que tinha lá, eu que estava ali, como gerente ali, entrando dentro das fábricas de arte, eu que era o gerente de operações disso. As 3 primeiras fazendas, quem esteve acompanhando ali como cenografia, foi eu. Eu que estive lá em Itu. Eu que estive lá naquela casa lá, vendo junto com a diretoria lá como é que ia ser feito, junto com o cenógrafo, com o diretor que já até falecido, o diretor Arthur, né, falecido, em memória, para poder ver, entendeu? Ídolos, melhor do Brasil, quando existia, o hoje em dia, entendeu? Tudo é possível quando existia, né? Aquele doutor lá que falava lá, muitos 7 de rua,
manutenção nesses telejornais lá da Barra Funda que tinha. Algumas vezes eu estive aqui mesmo no Rio, lá na cidade cenográfica onde fazia as novelas, ali em Pedra de Guaratiba, porque o REC 9 fica lá em Vargem Grande. Então, se muitas pessoas tivessem que passar o que eu passei, entendeu? Estariam perdidas. Meus irmãos e minha irmã, deixa eu só gravar o próximo vídeo. Fica ligado porque eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Tá certo? Olha, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E esse mundo vai ter um fim. Já já eu volto.